Se continuar com o Pepa, a Série B é logo ali, galera. E olha, o Sport tem um desempenho péssimo no Campeonato Brasileiro e os indicadores já colocam o Sport com 54% de probabilidade de cair. A gente está na sexta rodada, né? Temos 4 rodadas pela frente para a gente chegar a 10 rodadas. E os jogos do Sport são Fluminense fora, o Cruzeiro em casa, que está na quarta posição, o Ceará fora de casa e o Internacional na ilha. Quer dizer, não tem moleza. E o trabalho do Pepa, ele não cresce, não tem uma evolução. E isso, é claro, todo mundo vê. Mas a direção do Sport acha que o Pepa deve continuar. E ele, resolveu se blindar das críticas e, obviamente, das vaias. Porque, ultimamente, o técnico Pepa é o principal culpado pelo Sport estar nessa situação. E eu, como jornalista, não vejo perspectiva de melhora. Porque o que ele vê como escalação de time, como mudanças e leitura de jogo, é completamente diferente do que a torcida vê e do que a gente também está vendo. Eu acho que o Sport deve estar escondendo. Deve ter um plano B. Deve ter um técnico aí sendo contratado. Porque é inadmissível realmente hoje o Sport está bancando o Pepa sem uma alternativa para o Campeonato Brasileiro da Série A. Porque realmente o Pepa esse ano não mostrou em nenhum jogo uma evolução. Um time que desse alegria para o torcedor do Sport. E esse projeto do Sport que o Yuri fala, que não quer mudar, não sei, hein, Yuri. Eu acho que você vai ter que ter alternativa diferente da que existe hoje. E aqui assim, eu falo que não tem nada pessoal, tá? Jornalisticamente falando. A gente analisa os números, cara, e os números estão aí. O Sport tem 2 pontos em 18 disputados, cara. 18 pontos disputados, só tem 2. Quer dizer, o Sport, para pelo menos sair da zona de rebaixamento, ele tem que vencer 2 jogos e torcer contra os seus adversários. E aí, 4 jogos pela frente. Imagina, Fluminense fora de casa agora, né? Depois, o Sport volta para casa e enfrenta o Cruzeiro. Sai, joga contra o Ceará. Depois, contra o Internacional. Sinceramente, acho que o Sport hoje não tem um time e não tem, na minha visão, tô falando opinião minha, tá? Condição de bater esses adversários. É o que eu penso e o que eu falo aqui, galera. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E aqui não tem essa história mais de arbitragem não, porque realmente o Sport foi beneficiado pela arbitragem no jogo contra a equipe do Fortaleza. Um gol realmente que aconteceu, a bola entrou e o árbitro não validou. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone e seu celular para ele e aposta a partir de R$1. A Bet Nacional está autorizada pelo governo, porque sempre respeitou as regras do jogo. Jogo legal na Bet Nacional. Melhores cotações, jogos ao vivo de todos os campeonatos do Brasil e do mundo, hein? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Cara, eu tava dando uma olhada aqui, antes de entrar basicamente na crônica sobre esse aspecto, e eu estava vendo aqui os destaques do time do Sport com notas, né? E um dos destaques, até vou reagir com vocês aqui, que é importante passar para todo mundo dar uma olhadinha. Aqui, os destaques. O principal destaque do Sport é claro, né? É óbvio, é o Lucas Lima, que tem uma média de 7,20, tá? Como destaque do Sport primeiro. Aí depois vem o Sérgio Oliveira com 7,15, né? 7,15. Depois vem o menino Zé Lucas aí, ó. O Zé Lucas, menino com 7,10 de destaque de média em todo o campeonato. E olha que ele jogou pouco, né? Depois vem o Kaique França com 7,8 e o Hereda, cara. O Hereda com 7,05 isso, 7,05. Então são os destaques do Sport na avaliação dos algoritmos que analisam toque de bola, projeção, jogada, marcação. E eu estava vendo, tem um vídeo aí rodando na internet, eu não tenho autorização para colocar, mas é de um analista de desempenho do GE,
que traça o menino Zé Lucas como destaque da equipe do esporte em desarmes, em velocidade, né, em marcação, em tudo isso. Então, esse é um ponto que eu acho que valoriza bastante o trabalho do menino Zé Lucas, porque ele hoje é um jogador que tem identificação com a torcida, carrega o DNA do esporte. E não jogadores que o esporte investiu milhões e que não rendem, que são realmente um fiasco. Preciso falar? Preciso? Então vamos lá. Matheus Alexandre, foi a pior perua e pior contratação que empurraram no esporte. Eu não sei que empresário bom é esse que colocou esse jogador no esporte com 9 milhões de reais. Cara, se pagar 9 milhões no Matheus Alexandre, eu acho que o cara não entende de futebol não, sinceramente, não entende. Vamos lá, outro, Carlos Alberto, cara, 15 milhões. Eu vou ficar falando isso aqui para massificar bastante, para vocês entenderem que as pessoas que estão gerenciando o futebol do esporte não entendem nada. O cara investiu, Carlos Alberto estava encostado lá no Botafogo. Matheus Alexandre estava jogando no Cuiabá, caiu. 2. Aí vai mais outro, não sei quanto foi o Antônio Carlos. Carlos Alberto foi 15 milhões, Matheus Alexandre 9 milhões. Aí vem o Antônio Carlos, zagueiro, que estava lá no Fluminense. Quando eu fiz um vídeo aqui, galera, sobre a contratação do Antônio Carlos, encheu aqui o vídeo, né? Da torcida do Fluminense, agradecendo e tirando onda, dizendo que foi a melhor coisa do mundo ele ter saído do Fluminense, vindo para o esporte. Vocês viram o que ele fez esse ano, né? Um jogador que muitos meninos da base, como Marcelo Cachu, como o Renzo, como outros meninos da base, jogam muito mais do que ele, cara. E o esporte foi lá e investiu, não sei quanto, se veio de graça também, não sei. Mas vamos lá, não para por aí. Esse é Arthur Souza, cara. Se botar o filho do Wagner Love, joga mais do que ele. Sinceramente, joga muito mais do que ele, tá? E o esporte prefere apostar no cara de fora. Tem mais aí, né? Tem o Lucas Cunha, zagueiro que veio. Foi do Bragantino, foi? Se eu não me engano. Por isso que o Bragantino tá aí onde tá. Brigando lá na parte de cima da tabela, porque tem uma pessoa que entende de futebol lá e que, pô, esse cara não presta, bota ele pra lá. Aí, em compensação, os caras não entendem. Aí tem um lateral esquerdo do esporte, que era lateral esquerdo, que é o Vitor Gabriel, que tá no Internacional, fazendo 2 gols. É o Vitor Gabriel mesmo, isso. Fez 2 gols, cara. Lá no Internacional, na vitória de 3-1 sobre o Juventude. Tava vendo os gols aqui, inclusive tem... você procurar aqui na internet, você vai ver os gols do menino. Que hoje é destaque que o Internacional tá apostando muito. Eu não sei, o Sport tem um percentual, me parece, que na negociação futura do menino aí, do Vitor Gabriel. Eu acho que é alguém que entende futebol que vê, cara. Pô, isso aqui tem potencial, isso aqui não tem, isso aqui não vamos investir 9 milhões, melhor investir 2 milhões nisso aqui, 1 milhão nisso aqui. Caramba, é brincadeira. Mas, claro que tá começando, eu sei que você vai dizer, pô, Roberto, mas já. Pô, mas a gente já tá aí na 6ª rodada, galera. 6ª rodada, já vamos pra 7ª rodada agora. E olha aqui como é que tá o posicionamento das probabilidades estatísticas dos matemáticos. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, Sport. 54,9% probabilidade de queda. De queda. Caramba, são 2 pontos em 16 disputados, cara. Aliás, 18 disputados. Perdeu 16. E aí? Você vê perspectiva? Não. Aí o presidente Yuri Romão, que eu respeito muito, tenho uma admiração, né? É um cara que ajustou o esporte, né? O esporte cresceu realmente, subiu, mas tem que ter, pensamento de futuro. O cara subiu para a Série A, subiu, muito obrigado, até logo, um abraço, vamos planejar. São 6 rodadas e já foram embora 5 técnicos, 5 treinadores da Série A do Brasileirão. Por quê? Porque alguém que entende de futebol vê que o treinador não tem perspectiva de crescimento. Então, muda o projeto. Não é mudar de 4 em 4 jogos, não. É ter alguém que conheça de futebol lá dentro para dizer, dentro dessa filosofia, vamos trazer um treinador que seja durão, um treinador que cobre mais. Vamos trazer um treinador que leia mais o jogo, que seja inteligente nesse aspecto. Pô, tem muita gente boa, cara. Se você analisar, tem muita gente boa. Agora, futebol é uma casadinha. Você traz um treinador que casa com o time e que dá liga nesse time. Mas o Pepa, desde o começo, começou errado, cara. Negócio de rodízio para jogo importante. Tá aí, não deu em nada. Jogadores todos contundidos. Rodízio se faz com a equipe que você vai achar que dá pra ganhar. Por exemplo, isso aí fica de lição para vocês do esporte. Por quê?
O pessoal do Fortaleza sabia que com o time reserva dava para ganhar do Sport. Mas é assim, é melhor para eles ganhar do Sport ou ganhar do Retrô. O jogo é nesta terça-feira pela Copa do Brasil. Vale muita grana. E vale perspectiva de final de campeonato se o Fortaleza crescer durante a competição. Mas vamos lá, e o cara vê a perspectiva de bota um time misto contra o Sport que a gente ganha lá, o empata o jogo e tal. E vamos botar o time principal contra o Retrô. Porque ali vale muito. É essa leitura que tem que ser feita. E não como o Sport fez de poupar jogadores em jogos importantes, levou pau, e aí agora jogadores contundidos, jogadores com estiramento, jogadores realmente entregues ao departamento médico, e o Pepa perdido sem saber o que faz com o time, porque ele também não lê. Eu mostrei o número. Lucas Lima não pode ficar fora desse time em hipótese alguma, cara. E o cara botou ele no banco, com outra equipe do Corinthians. Imagina eu, por exemplo, você, que é o principal jogador do time, chega num jogo grande, contra o Corinthians, com visibilidade, pô, e você me bota no banco? Eu vou querer, né, que você vá... Imagina você tá no banco, no melhor jogo de você jogar, e você ficar no banco, porque o treinador não sabe de futebol, e coloca o principal jogador, o cara que tem um nível altíssimo de média de nota. Tenha santa paciência. Ó, galera, comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se não concorda também, eu agradeço e respeito a sua opinião, tá? Mas, ó, link aqui embaixo, copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, dá moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, a gente tá a caminho de 200k. Curte a gente em todas as plataformas, tá? Todas elas. Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram, você acompanha a gente. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço, valeu, tchau.